Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuamos aqui com o tema de coleções em Python, né? E hoje vamos tratar sobre tuplas. O que são tuplas? Tuplas são coleções, caracteres, strings, números, listas, as próprias tuplas, ou seja, uma infinidade de elementos aí que a gente pode colocar dentro, né, dessa estrutura de dados. E esses elementos dessa estrutura de dados são ordenados, são separados por vírgula, né, e estão dentro de parênteses. Então a limitação são os parênteses, ok? Parece, né, a gente vai ver aqui alguns exemplos que são muito semelhantes, parece não, são muito semelhantes ao tipo de dado listas, né, a estrutura de listas. Entretanto, aparentemente a única diferença é que um é limitado por colchetes e outro limitado por parênteses, né? Mas não se engane, existe uma diferença fundamental entre listas e tuplas. As listas, né, nós podemos modificá-las, né, nós podemos, por exemplo, alterar um elemento, colocar um outro elemento, podemos ampliá-la e assim por diante. Ou seja, elas são mutáveis. Já as tuplas são estruturas de dados imutáveis. Nós não podemos, pelo menos não facilmente, né, nós não podemos alterá-la. Elas são feitas justamente, essas estruturas, né, elas foram concebidas justamente para permitir, ou melhor, não permitir a modificação dos elementos componentes. Aqui estão alguns exemplos, né? Então, da mesma forma que as listas, né, a gente pode colocar uma tupla de números inteiros, de caracteres, de textos, e também existe a possibilidade de criarmos, né, tuplas heterogêneas, né, com vários elementos, com vários tipos de dados ali dentro, ok? Então a gente vê esse exemplo ali, o A, né, o caractere A, um texto, uma string, uma tupla dentro de uma outra tupla e assim por diante, ok? Então vamos dar uma olhadinha, né, no que a gente pode ver aqui. Então vamos começar falando sobre o processo de atribuição e os tipos de dados. Para tanto, vamos executar aqui o PyCharm e vamos fazer como nós fizemos com as listas, né? Aqui ele está abrindo o último, vamos fechar aqui. E então vamos abrir aqui o Python Console. Vamos fazer aqui pelo console mesmo. E vamos trabalhar então com a criação. Então, basicamente, uma tupla, ela pode ser criada, né, da mesma forma que uma lista, né, colocando o descritor, né, o identificador, né, a variável, né, que vai conter a tupla, né. Por exemplo, vamos criar aqui uma tupla de montadoras, né? Montadoras, e aí eu abro parênteses e coloco dentro dos parênteses aqui os elementos. Então vamos colocar aqui montadoras como Ferrari, e elas são, então os elementos são separados por vírgula. Vamos colocar outra aqui, Fiat, Mercedes, e vamos colocar uma última aqui, Renault, ok? Ao teclar Enter, né, nós então criamos uma tupla. Nós podemos, por exemplo, exibi-la, né, montadoras, Enter, e ele mostra ali então os elementos, né, desta tupla. Vejo que ele mostrou entre parênteses. Então, se é entre parênteses, diz respeito a tuplas, ok? A gente pode dar uma olhadinha no tipo, né, type montadoras, e ela é da classe, né, tuple ou tupla em inglês, ok? Nós podemos também criar uma tupla vazia, né? Como que eu faço isso? Então, tupla vazia, que é uma variável, né, o identificador, e a gente pode abrir e fechar parênteses, e nós criamos uma tupla vazia, né? Se a gente observar aqui também, ó, o tipo também, né, de uma tupla vazia vai ser da classe tuple, ok? As tuplas, né, podem também ser heterogêneas, nós já vimos isso, né? Vamos criar aqui uma tupla heterogênea, só para ir mais rápido aqui, né? Então tá aqui, é uma tupla mista. Aqui então eu tenho um ano, eu tenho, ou seja, um inteiro, né? Eu tenho um decimal, eu tenho a própria, né, tupla que nós criamos mais acima, que são as montadoras, e uma string. Quando nós exibimos isso, olha só, tupla mista, olha só que ele mostra, ele então, aonde nós declaramos, né, a tupla, ele então detalha os elementos. Então é uma tupla dentro de uma outra tupla, né? E aí a gente pode também colocar uma lista dentro de uma tupla e assim por diante, ok? Muito bem, vamos voltar à nossa apresentação aqui. Vamos falar então agora um pouquinho sobre as operações básicas de uma tupla, ok? Vamos voltar lá no nosso PyCharm. E as operações, né? Para tanto, vamos declarar aqui duas tuplas.
tupla 1 recebe, então, 2,0,1,4. E uma tupla 2, vamos fazer bem parecido, só divergindo um elemento aqui, ó, o último aqui, ok? Muito bem. Então, como as listas, né, nós podemos, por exemplo, mostrá-las concatenadas, né? Ou seja, o símbolo, né, de adição, ele então concatena também duas tuplas. Tupla 2, então ele mostra lá a concatenação. Eu também posso utilizar tupla 1, o vezes, né, que ele vai me dar então o total de vezes de repetição. Então aqui ele está mostrando as repetições, então 3 repetições dos elementos de uma tupla, ok? E eu posso também observar, né, se uma tupla 1, ela é igual à tupla 2. Então ele retornou com um false porque uma é diferente por um dígito apenas, mas elas são diferentes. Eu também posso utilizar, né, o operador in, 2 in tupla 1. Eu tenho esse elemento em tupla 2. Se eu fizer 8 em tupla 1, será que eu tenho? Não, eu não tenho esse elemento. Então ele identifica aqui se nós temos ou não um elemento ali, né? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Então essas são as operações básicas, né, muito parecidas, né, com as que nós encontramos nas listas, né? A função tuple é muito semelhante à list, né? Então ele vai permitir que nós façamos a conversão, né, de outras estruturas para o tipo tupla, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né, vamos declarar aqui uma string, navegadores igual vikings. Tá aí uma string, né? Acabei de declarar Se eu faço, por exemplo, a conversão dessa string para uma tupla, será que eu posso? Posso, ó, de texto para tupla. Vai receber, então, aqui tuple, que é a função tuple, e aí eu passo como parâmetro a string, navegadores. Pronto. Se eu pedir para exibir texto para tuplas, opa, não tenho, pus um S a mais aqui, tá aqui, ó. Texto para tupla, tá aí a nossa string convertida para tupla, ok? Muito bem, eu também consigo fazer a conversão de elementos, né, por exemplo, que estão numa lista. Então vamos declarar aqui uma lista contendo, por exemplo, elementos heterogêneos, por exemplo, um inteiro, né, um outro inteiro, uma string, um caractere, e podemos fazer aqui também um decimal, 2.45, ok? Então, criamos uma lista, né? Tá aqui, ó, lista, type lista, então tá aí classe list, né? E aí a gente pode converter de lista para tupla, usando tuple, e passando como parâmetro a própria lista. Agora, se nós olharmos lista para tupla, tá aí os mesmos elementos, só que agora não está mais limitado por colchetes e sim como parênteses, então quer dizer que isso agora é uma tupla. E detalhe, né? Se nós quisermos modificar um elemento de uma tupla, nós não conseguimos, diferentemente de uma lista, né? Lembram? A lista, eu podia fazer isso aqui, né? Lista na posição 0, eu vou então mudar, aí estava 23, eu vou mudar para 33, por exemplo, né? Se eu mostro a lista, então tá lá, ao invés de 23, ele me mostra 33 na primeira posição. Diferentemente disso, ó, lista para tupla, que é a variável que nós criamos, na posição 0, ele recebe, por exemplo, um outro valor, 56, e isso é incorreto, né, indevido. Então tá lá, ó, type erro, tuple, object does not support it in assignment, ou seja, eu não posso fazer qualquer tipo de alteração, de associação de um elemento da tupla a outro e assim por diante, ok? Então não podemos fazer, por isso que ela é uma estrutura imutável, ok? Muito bem, deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa aqui para falar. Vamos declarar aqui duas novas tuplas, só para ir mais rápido, letras ABC e números. Duas tuplas aqui, né, diferentes, uma contendo números e outra contendo letras, ok? Eu posso, por exemplo, fazer um alinhamento de tuplas, né? A gente já viu isso, mas vamos mostrar aqui como que isso é possível. Por exemplo, tupla alinhada, né, ou seja,
uma dentro da outra, eu posso fazer, por exemplo, né, dessa forma. Letras, vírgula, números. Então eu estou colocando duas tuplas dentro de uma tupla. E aí quando eu mostro tupla aninhada, tá aí as duas tuplas, uma dentro da outra, ok? Muito bem, a indexação a gente já viu no passo anterior aqui como nós fazemos, né, a localização de um elemento, né? A forma de indexação de uma tupla é muito semelhante, igual ao que nós fazemos com as listas, com as strings. Basta referenciar, né, a posição, o índice do elemento. E também, né, o fatiamento acontece da mesma forma, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos declarar aqui uma tupla, por exemplo, essa de cores, né? São as iniciais das cores em inglês. Então aqui eu posso então fazer o fatiamento, como por exemplo, eu quero pegar cores, eu quero exibir então da posição 1, veja que ele também inicia com 0, tá? Então eu estou pegando a partir do segundo elemento e vou até a borda 4, ou seja, eu quero o elemento 1, o 2 e o 3, ok? Vamos ver o que acontece. Então ele pegou lá o 2, o 3 e o 1, o 2 e o 3, ok? Então tá aqui essa forma. Então é muito semelhante, é idêntico, né, a forma de fazer o fatiamento. Então, como vocês já podem deduzir, né, cores, por exemplo, se eu coloco não quero identificar o começo e quero até a posição 3, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o R, o G e o B. Ou seja, ele começou na posição 0 e foi até o elemento 2, de índice 2, ok? E da mesma forma, como se a gente não passar, né, cores, se nós não passarmos nenhum parâmetro, ele vai trazer toda a tupla, né? E se a gente fizer um passo, por exemplo, cores, 2 pontos, 2 pontos, passo 2, ele vai trazer de 2 em 2. E se nós fizermos cores, menos 1, ele vai trazer a tupla inversa. Ok? Então, essa é a forma de fatiamento. Bem, vamos dar continuidade aqui. Então, vimos já todos esses elementos de tuplas. Vamos dar uma olhadinha agora às funções built-in em tuplas. Basicamente, por uma questão da forma, né, como nós trabalhamos com as tuplas, em virtude delas serem imutáveis, então existe também uma restrição, né, tanto de funções quanto métodos para o trabalho com tuplas, ok? Então, da mesma forma de lista, nós temos lá a função len, sum e sorted. Elas fazem basicamente as mesmas coisas, né? Vamos trazer aqui o PyCharm e vamos dar uma olhadinha como que elas funcionariam. Vamos declarar aqui uma nova tupla, né? Vamos chamar aqui de datas, né? E aqui tem alguns anos aqui que o compõem. Se nós, então, utilizando a função len, né, passarmos como parâmetro a tupla datas, ela vai nos retornar 6. Então nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos ali dentro. Então ele retorna a quantidade de elementos, ok? Se nós fizermos, por exemplo, a somatória sum datas, ele então retorna a somatória dos elementos, desde que eles sejam, né, numéricos, né? Caso contrário, vai retornar um erro falando que ele não pode somar, né, os elementos, ok? O que mais? Eu posso também, por exemplo, fazer a organização, ou seja, colocar em ordem, por exemplo, crescente. Como que eu faria aqui? Eu coloco aqui, ó, datas organizadas, recebe sorted datas. Tá aí, se eu mostrar agora datas organizadas, ela vai então mostrar em ordem cronológica, ou seja, organizada do menor para a maior data, ok? Muito bem, essas são as funções built-in. Então eu também tenho métodos, né? Os métodos de uma tupla, basicamente, são esses dois, né, que nós podemos utilizar. O count e o index. O count, né, da mesma forma das listas, ele vai retornar a quantidade de vezes que um determinado item, né, está presente na tupla. E o método index, ele vai então buscar um item dentro de uma tupla e vai retornar a sua posição, caso ele exista. Se tiver mais de uma ocorrência, ele vai retornar a primeira. E se não tiver lá dentro, ele retorna um erro, como as listas também faziam, né? Por exemplo, aqui vamos voltar aqui no PyCharm, vamos pegar essa mesma datas organizadas, vamos fazer um count de 1987. Será que existe, né? Primeiro, se existe ou não, e será quantas vezes? Uma vez. Eu tenho a ocorrência de 1987 dentro de datas, né?
tanto em datas quanto datas organizadas têm a mesma ocorrência. E se eu também fizer datas.index e passar aqui, por exemplo, 2000, né? Ele vai retornar que ele está então na posição de índice 3, 0, 1, 2, 3. Né? E se nós passarmos aqui, ó, uma data index, por exemplo, 2030, ele então retorna um erro falando que aquele determinado valor não está dentro daquela tupla. Ok? E para finalizar, vamos fazer um programa em Python que vai então congregar uma série de conceitos anteriores e vamos agora introduzir mais estes, que são as tuplas. Então, o programa deve fazer o seguinte: receber uma quantidade ilimitada de idades, né? Idade de pessoas. Né? Então, quem estiver digitando não sabe de antemão a quantidade de idades que ele vai digitar. Quando terminar, ele vai digitar então -1. Então, -1 finaliza a entrada de dados. Essas idades vão ser guardadas em uma lista, ok? Em uma lista. Ao final da digitação, a gente vai converter essa lista para uma tupla. E em cima da tupla, nós vamos fazer, basicamente, o acesso a ela e vamos obter duas informações: a quantidade de idades digitadas e a média de idades. Essas operações terão que ser feitas em cima da tupla, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos chamar o PyCharm. Novamente, agora vamos fechar o console. E vamos editar, né? Nós estamos na aula 43, então vamos aqui, botão direito, novo Python File, aula 43.py, tá aí. Então aqui, né, a princípio, né, o que nós podemos fazer aqui? A princípio, vamos declarar aqui uma lista. Então uma lista, idades, por exemplo, uma lista vazia. Tá? Vamos declarar aqui uma lista vazia que vai receber então as idades, ok? Muito bem. Em seguida, nós podemos então fazer o laço de repetição, né? Como nós fizemos no outro exercício, vamos fazer também um laço de repetição infinito aqui, tá? Quando ele digitar então -1, a gente sai. Então, este laço então vai então receber uma idade por vez. Então eu tenho que converter para inteiro. Então uma idade ela é do tipo inteiro. E aqui a mensagem: digite uma idade. Muito bem. Então recebi, guardei em idade. Muito bem. Agora eu verifico. Se a idade não for igual a -1, o que eu faço? Eu guardo na lista. Então lista idades não, vamos utilizar o método, né? Append. Vamos utilizar o método append para guardar então esse elemento. Que elemento? Está em idade. Muito bem. Caso contrário, caso ele seja igual a -1, então aqui então a gente faz o que? Break. Muito bem. Quando esse looping terminar, aí sim nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, a conversão. Então vamos converter, né? Então tupla idades, vamos chamar de tupla idades. Então vamos chamar aqui a função tuple e passarmos como parâmetro a lista de idades. Muito bem. Total de idades, quantidade, né? Quantidade de idades digitadas a gente pode pegar pela função len, né? E a gente passa como parâmetro a tupla idades, ok? E a quantidade e o total, né? Total da somatória das idades a gente pode pegar por a função sum, tupla idades também. Muito bem, nós já temos então a quantidade, o total, falta calcular a média. A média agora ficou fácil, né? Média é igual o total dividido pela quantidade. Muito bem, já posso então mostrar. Print a quantidade, né? Vamos formatar, F, total de idades digitadas. E aqui então a gente exibe quantidade. E na outra linha, print, formatado também, a média das idades e aqui a gente mostra a média. Muito bem. Pronto, eu acho que com isso nós temos o programa aqui. Vamos salvar. Arquivo salvar. E vamos executar. Run.
Vamos ampliar aqui. Está aqui a execução, né? Em execução, vamos digitar aqui 34 anos, 23 anos, 18 anos, 56 anos, 34, 78 e tá bom. Menos 1, ele finaliza e o total de idades digitadas foram 6, né? Meia dúzia, e a média 40,5. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso, né? Nos vemos na próxima aula com uma nova coleção. Um abraço!